Mudei-me para o meu novo apartamento há alguns meses, bem no final do verão. Este apartamento é muito típico: um quarto, casa de banho, uma cozinha que dá para uma sala também. Esta seria a primeira vez vivendo sozinho, mas eu estava confiante. Eu sabia quando meu aluguel era devido, meu orçamento para comida e todas essas coisas. Eu estava sentado na minha cama procurando emprego quando ouvi pela primeira vez. Ouvi minha porta se abrir e depois fechar abruptamente. Como você pode imaginar, eu estava muito confuso, mas algumas buscas em todo o meu apartamento me acalmaram. Alguns minutos depois aconteceu de novo, um rangido lento e então uma batida repentina quando a porta foi fechada. Desta vez eu estava mais irritado do que assustado. Vasculhei meu apartamento mais uma vez e não encontrei nada. Depois de pensar um pouco, esta foi a explicação que encontrei: a porta do meu quarto está com essa trava quebrada, que está travada, como se alguém a estivesse constantemente segurando aberta. O que significa que minha maçaneta é inútil, e eu posso empurrar e puxar minha porta aberta. Como costumo fechar a porta com frequência, isso significa que meu quarto pode ficar muito quente e o ar fica bastante viciado. Isso significa que eu tenho minha janela aberta quase 24 horas por dia, 7 dias por semana. Isso significa que minha porta abrindo e fechando é resultado da corrente de ar que entra pela janela. O vento empurrará a porta e então será cortada, deixando o peso da porta empurrá-la para perto. Isso começou a acontecer com tanta frequência que eu nem liguei para isso. Pouco tempo depois de começar meus cursos, fiquei até tarde estudando para alguns dos meus primeiros exames. Estava particularmente frio naquela noite, então fui e fechei minha janela. Da minha posição na cama eu não tinha uma linha de visão imediata na porta, e eu teria que me inclinar para frente para ter uma boa visão dela. Enquanto eu estava revisando o material que meu professor havia postado, ouvi aquele muito familiar abertura lenta e fechamento abrupto. Os pelos da minha nuca se arrepiaram e imediatamente tive a sensação de estar sendo observado. Dei um passo cansado em direção à porta e a abri, olhando para o vazio escuro que era meu banheiro. Passei por todo o meu apartamento, e nenhuma janela estava aberta. Em outras palavras, não havia nenhuma razão para aquela porta se abrir como normalmente fazia. Não havia explicação lógica. A não ser que... Não, coisas assim não são reais. Voltei para minha cama e tentei retomar meu trabalho, mas não conseguia pensar direito. Tudo que eu conseguia pensar era em alguém escondido em algum lugar do meu apartamento apenas me observando. Eu pensei comigo mesmo que de jeito nenhum eu dormiria no meu apartamento esta noite. Então liguei para um monte de gente da escola, ou qualquer pessoa na área, para ver se alguém tinha algum espaço para eu dormir. Mas, infelizmente, eles não tinham espaço para mim, pois a maioria deles já tinha 3 estudantes universitários em um apartamento de 2 quartos. Totalmente chateado, olhei na direção do meu quarto e estremeci. Acabei dormindo no sofá. Nada aconteceu por algumas semanas, e eu quase tinha esquecido disso. Se não fosse pela porta quase constantemente se abrindo e depois batendo repetidamente. Certa noite, por volta das 2 da manhã, acordei subitamente. Não tive pesadelos, nada. Eu nem me sentia cansado. Eu estava acordado. Eu tinha fechado a janela antes de dormir, porque meu apartamento fica bem ao lado de uma estação de trem, e o barulho era insuportável. Eu tinha sentado lá apenas ouvindo em silêncio mortal. O único barulho era o sangue bombeando pelos meus ouvidos. Quando finalmente me deitei, ouvi a porta se abrir. Não fechou. Inclinei-me para frente para ter uma visão melhor da porta e gritei. Olhando para trás, somos 2 olhos, igualmente injetados, como se essa coisa estivesse apenas chorando. Suas pupilas eram tão negras quanto a escuridão que a cercava. Fiquei ali sentado, paralisado. Eu vi uma mão, que parecia ter se manifestado da escuridão, descansando na porta. A pele estava enrugada e pendia solta do osso. Seus dedos eram longos e finos, e suas unhas eram como adagas presas à ponta de seus dedos. Bateu ritmicamente com os dedos na madeira, ainda olhando.
Seus olhos estavam voltados para cima como se estivesse sorrindo para mim, mas eu não vi nenhuma boca. Eu estava além de horrorizado. Tudo o que eu podia fazer era observar enquanto ele entrava na sala, movendo-se desajeitadamente como se tivesse acabado de crescer esses membros e estivesse apenas testando-os. Ele parou ao pé da minha cama. Parecia que essa figura havia sido construída com arame, alongada além da proporção. Eu podia ver suas costelas cutucando sua pele, implorando para ser libertada de sua caixa torácica. Ele era quase tão alto quanto o meu quarto, facilmente tendo mais de 10 pés de altura. Ele levantou seu braço incrivelmente fino e apontou para mim. Eu ouvi uma coisa. Sair. Eu não tive que ser dito 2 vezes. Saí correndo da cama e passei por ele em direção à minha porta da frente. Parecia que eu corria 100 metros. Parecia uma eternidade. Que era impossível escapar e eu não estava me movendo. Mas cheguei à porta da frente. Eu rapidamente peguei minhas chaves e saí correndo. Antes de sair, dei uma olhada para trás. E a figura parecia estar sorrindo, olhando para mim correndo. Rapidamente me mudei depois disso, só voltando durante o dia para arrumar minhas coisas e ir embora. Encontrei outro apartamento que era um pouco mais caro, mas fiquei feliz em pagar o que fosse para sair daquele lugar. Alguns meses depois, enquanto eu estava trabalhando em um ensaio de inglês, a estação de notícias que estava ao fundo chamou minha atenção. Recentemente, um proprietário dos prédios de apartamentos, editados, foi preso pelo assassinato de 6 inquilinos ao longo de 3 anos. Sua vítima mais recente, Sadie Redfield, foi dada como desaparecida há 2 meses. E quando os vizinhos de Sadie relataram um mau cheiro vindo de seu apartamento, quarto 163, 2 policiais apareceram no local e encontraram o proprietário abraçado com o corpo decapitado de Sadie. As notícias mostravam uma imagem do senhorio e seu nome, e meu sangue gelou quando reconheci o homem como meu próprio senhorio. Nesse momento houve uma batida na minha porta. Fui até ela e no capacho eu vi uma caixa. Olhei para a esquerda e para a direita no corredor e não vi ninguém. Isso é estranho. Primeiro, eu não pedi nada. Segundo, não havia um entregador lá fora. E terceiro de tudo, como alguém escapou tão rápido sem fazer barulho. Peguei a caixa e junto a ela havia um pequeno post-it. Vejo você em breve. Eu abri a caixa e gritei. Dentro da caixa havia um monte de fotos minhas, dormindo e deitada na minha cama. Tudo tirado daquela porta rangendo. Se gostou do vídeo, deixa o like. Obrigado.